de que a própria coordenação virou e falou para a gente, para quando for conversar com os professores, para eles passarem uma quantidade de questão que eles conseguem corrigir na aula. Porque até um bom posicionamento que levantaram é que não adianta passar muita tarefa, muitas questões de uma vez, sendo que não vai conseguir corrigir, principalmente nas exatas, né, no caso da sua disciplina, que mesmo os exercícios se parecendo, eles cada um possuem uma lógica própria. É por isso que tem um horário. Existe um horário disponível que eu deixei para todo mundo para que a gente possa fazer as correções. Existem atividades síncronas e atividades assíncronas. Então, as atividades síncronas, eu preciso dar aula. E as atividades assíncronas, existe a questão da parte de exercícios, né, que eu passo para vocês, e também do estudo de vocês e outras coisas. Às quartas-feiras, das 14 às 15h30, eu sempre deixo disponível para que os alunos possam tirar dúvidas. Essa sala mesmo, ninguém nunca me procurou para tirar nenhuma dúvida nessa sala, entendeu? A gente está tendo, agora que mudou o nosso horário de novo, tá, nesse horário a gente está tendo aula de educação física. Das 14 às 15h30, No caso, seria das 14 às 15 só. mas mudou. O povo fala que o pessoal falava que no horário à tarde não tinha aula, entendeu? E principalmente nas quartas-feiras, que deixa eu dar só uma olhada aqui. Peraí, só um minuto, hein? Mas eu acho que é só a nossa turma que tem aula à tarde. Qual que é a turma de vocês? É o segundo? Segundo C, informática. Quarta-feira. De acordo com o que está aqui. Peraí, deixa eu só aumentar isso aqui que eu não estou enxergando. Peraí, só um minutinho. Quarta-feira não tem aula das Lá, 14 às 15. educação física. É porque tá no lado direito. É o último aí, ó. Os Esse últimos do aqui? lado direito é de informática. Esse cara aqui, né? Sim. Esse aqui? Pois é, hein? Que coisa, hein? Então, então vocês têm um horário das 15 às 15h30, que pode ser aproveitado também para a gente trabalhar com dúvidas, com a questão de correção e tudo mais. Realmente, William, eu não vejo, por exemplo, aqui vocês têm cerca de 10 exercícios de matemática para você ter uma semana inteirinha para resolver. Não é demais para mim, entendeu? 10 exercícios de matemática não é coisa de outro mundo para ser feito. Então, eu acredito que eu pondero, entendeu? Eu pondero a quantidade de questões para que vocês possam fazer. 10 exercícios não é demais para uma semana. Se a coordenação falar alguma coisa para mim, eu volto a dizer. Eu estou falando para você, eu falo a mesma coisa para a coordenação, eu falo a mesma coisa para a direção, a mesma coisa para qualquer um. 10 exercícios de matemática não é coisa demais. Às vezes a gente precisa de ter um compromisso com cada disciplina, um horário para cada disciplina para estudo. A gente precisa de ter isso. Então, talvez vocês achem 10 exercícios demais, mas enquanto experiência de sala de aula, que eu já tenho de 18 anos de experiência de sala de aula, 10 exercícios não é demais. Entendeu? Isso daí. E são 10 exercícios que são exercícios de livro, não são exercícios que exigem demais de vocês. Tá? A minha posição é essa, William. Eu sempre fui muito aberto. Eu sempre fui muito aberto para vocês tirarem dúvidas,
Você mesmo pede as correções, eu gravo correção, eu mando. Eu sempre fui muito aberto com todo mundo. Eu acho que não cabe muito para mim, não, entendeu? Agora, se vocês não acharem que 10 exercícios é demais, infelizmente vocês vão ter que aguentar. 10, 12 exercícios assim, não dá muita coisa, entendeu? É coisa possível de ser realizada. Eu não sei, o que é muito para vocês? O que vocês consideram muito aí? Eu não estou entendendo a quantidade, porque às vezes o muito para você, o muito é pouco, meu é muito para vocês. Não, o problema não é que a tarefa do senhor é muito. O problema é as outras tarefas dos outros professores junto. Então, Mas Vitor. eu acho que dá. De boa, Assim, sei lá. Vitor, eu entendo que vocês têm diversas disciplinas, mas vocês precisam tirar tempo para cada disciplina, entendeu? Vocês precisam ter um estudo para cada disciplina. Então, aí o aluno sempre fala, tem as outras, mas precisa de ter o tempo para cada disciplina. Eu não sei, então eu volto a fazer uma pergunta. O que é muito para vocês? O que vocês estão considerando muito? Entendeu? Por exemplo, hoje é. Cadê? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Hoje vocês têm aula comigo. Eu não sei o que é isso. PSW e biologia. Certo? Olha, vocês têm 3 disciplinas hoje. 3 coisas. Vocês precisam de ter tempo hoje para essas 3 coisas. É assim que a gente estuda. Mas o problema, o que é o problema do aluno? O aluno deixa as coisas só para frente. Aí vai virando bola de neve, vai bagunçando mesmo. Assim, amanhã eu faço. Não, deixa para depois. Exatamente. Qual é o meu conselho para vocês? Qual é o meu conselho? Conselho de professor e que eu acredito que funciona. Hoje, assiste a aula, as coisas estão bem frescas na sua cabeça, as coisas estão mais tranquilas. Estuda hoje a disciplina. Entendeu? Geralmente, pessoal, é raro os casos que o trem é muito grande. Às vezes existe um trabalho que vocês precisam fazer, uma pesquisa enorme, aí realmente não dá certo. Não dá para fazer dentro do dia. Mas a maior parte das coisas dá para fazer dentro do dia. Entendeu? Então, a gente precisa de ter esse tipo de compromisso também. William, eu vou continuar com a minha média de exercícios, que eu não acho que é uma coisa estrondosa. Eu acredito que é uma coisa resolvível, entendeu? O pessoal discute muito isso nos conselhos de classe, e eu volto a dizer que eu acredito que é resolvível. Coisas de 10 exercícios. Não quero estrangular vocês também. Eu acho que fora disso, eu acho que... E sempre estive aberto a dúvidas. Qualquer dúvida, sempre pode me perguntar à vontade. Numa boa, entendeu? Mas eu queria ouvir de vocês o que é muito. Eu queria entender o que é muito. Até agora eu não entendi muito bem, entendeu? Então vamos lá, é assim, ó. O senhor passar 10, 11, 12 exercícios é uma coisa, né? Igual ontem, semana passada foi 11. Mas a gente consegue fazer, tá? Isso é uma quantidade razoável. Agora, o senhor passar 18, 20 exercícios, que nem vai ser essa semana, aí complica. Por exemplo, eu nunca fiz isso, eu acho, sabe? O senhor acho que não fez isso mesmo, não. Acho que foi outra matéria. Eu acredito que eu nunca fiz isso. Entendeu? Eu entendo a posição de vocês, eu acredito, mas eu acredito fielmente que eu nunca fiz isso de passar uma quantidade enorme dessa de exercícios para outra semana pensando em outras coisas. Entendeu? Mais alguma questão? Alguma coisa? E eu tento dar aula, tá, pessoal? Eu acho que vocês conseguem perceber isso, que o que eu cobro é o que eu faço. Existem muitos professores, às vezes, que o que cobra não é o que faz. Mas não, o que eu cobro é o que eu faço. Eu não cobro nada além disso. E a minha prova sempre está dentro do esperado do que eu faço.
Eu não cobro nada além do que eu faço. Eu tenho um pouco de consciência, entendeu? Cadê? William, se você fizer a conta rapidinho, você não precisa nem fazer muito esforço, do 12 ao 36, são 24 exercícios. Eu mandei vocês fazerem os pares. Tá escrito aí. Então não tem 18 exercícios. Entendeu? Ó, nem. Eu vou começar minha aula. Entendeu? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Conseguiu enxergar, William, que não são 18 exercícios? Ou não conseguiu enxergar isso? Pode responder ou não? William, 12 ao 36, 24, divide por 2, 12. Entendeu? Internalizem as coisas e falam as coisas para quem deve ser falado. Eu penso muito bem antes de dar uma aula. Não me bota no pacote dos outros, não. Existe um grande gargalo no IF que deve ser mudado demais, sabe? Um grande gargalo. A gente escuta demais e faz de menos às vezes. Então, o IF tem esse problema. Então, vamos começar aí, vamos dar continuidade aí na questão dos conhecimentos sobre estatística, sobre medidas de centralidade. Qual que é a nossa ideia central aqui agora? A nossa ideia é pensar em uma certa situação em que nós vamos imaginar o que pode ocorrer com uma certa frequência ou não. Então, na aula passada, nós estudamos o que vem a ser a ideia de frequências e alguns tipos de gráficos. Vimos aí que tem a ideia da frequência relativa, a frequência absoluta, a frequência acumulada, frequência relativa acumulada. Vimos alguns gráficos. E aí, com essas ideias de medidas de centralidade, nós vamos tentar entender o que pode acontecer com o conjunto de dados e se eu posso pensar nesse conjunto de dados e haver alguma substituição para que a gente fale de um todo e não precise mostrar tudo de uma vez. Então, medidas de centralidade são extremamente importantes na distribuição dos dados. Muito importante mesmo. A primeira medida de centralidade que nós vamos estudar é uma medida que é chamada de moda. Tá? Então, antes de mais nada, antes de chegar nisso daqui, o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, antes de mais nada, foi feita uma pesquisa, essa pesquisa ela é tabulada, essa pesquisa você consegue tabular os dados, você consegue distribuir as frequências desses dados. Feita essa distribuição dessa frequência, você vai fazer o quê? Você vai estudar o que acontece com esses dados. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi feita a pesquisa. Após a pesquisa, nós fizemos a distribuição dos dados. Então, nós fizemos a distribuição dos dados. E depois que nós fizermos essa distribuição dos dados, nós vamos tabelar esses dados. Então, feito tudo isso, às vezes você pode fazer um gráfico de alguma coisa e tudo mais, mas fez a pesquisa, distribuiu os dados, tabulou os dados e agora nós vamos começar a pensar nas medidas. A primeira medida importante que nós vamos ter
ela é chamada de moda. Tá certo? O que eu quero que você entenda por moda dentro de um conjunto de dados? A ideia de moda que eu gostaria que vocês entendessem é a seguinte: é o dado que ocorreu, o dado que ocorreu com maior frequência. Tá? Então, isso daí é o dado que ocorreu com maior frequência. O que significa isso? Significa que, quando você distribuir os dados, alguém pode ter aparecido com uma maior frequência. Esse dado que apareceu com maior frequência, ele será chamado de moda. Simplesmente isso. Então, se você tem aqui, por exemplo, em uma tabela, você tem aqui, vamos supor, eu peguei os dados aqui, sei lá, eu consegui os seguintes dados: 3, 4, 6, 6, 6 e 7. Foi feita uma pesquisa sobre alguma coisa e os dados que eu consegui foram esses daqui: 3, 4, 6, 6, 7. Aí eu vou te perguntar, qual foi o dado que mais ocorreu nessa distribuição? Aí nós vamos dizer que a moda, quem seria a moda desse cara? Observe aqui, o número 1, o número 3, o número 4, o número 6 e o número 7. Quem ocorreu com maior frequência? O 6. Foi o 6. O 6 não foi o dado que ocorreu com a maior frequência? Ele apareceu mais vezes do que os outros. Então, eu vou dizer que a moda, nesse caso, é dada por 6. Simplesmente isso. Às vezes, é bom você distribuir os dados assim também. Ó. O número 1 ocorreu 2 vezes. O número 3 ocorreu uma vez. O número 4 ocorreu uma vez. O número 6 ocorreu 3 vezes e o número 7 ocorreu apenas uma vez. Então, esse aqui é o seu valor e esse cara é a frequência absoluta desse valor. Observando aqui pela tabela, é muito fácil observar que o dado 6 ocorreu 3 vezes. Muito simples. Perfeito? Quer ver? Olha só. Nesse caso aqui, dá só um minuto que eu explico de novo. Espera aí, só um minuto. Não, aqui ele pede tudo de uma vez. Não, depois eu faço esses daqui. O que é moda? Moda nada mais é do que pensar em qual variável, em qual dado ocorreu uma maior quantidade de vezes. Você olhando para essa distribuição de dados aqui, você percebe que o valor 6 aparece 3 vezes. Ele foi o cara que mais ocorreu na sua distribuição. Sendo o cara que mais ocorreu na sua distribuição, ele será a nossa moda. Então, a moda é dar 6, nesse caso. Só isso, tá? Esse outro exemplo aqui, observe esse outro exemplo, sei lá, foi feita a distribuição de dados aí e você obtém 0, 2, 2, 4. Foi feita essa distribuição. Aí eu vou te perguntar, existe uma moda aqui? Qual foi o valor que mais aconteceu nesse caso? Quem seria a moda para nós? Observe que o número 1 aconteceu 2 vezes. O número 2 aconteceu 2 vezes também. Esse tipo de exemplo, nós vamos dizer que a moda é 1 e 2. Por que é 1 e 2? Porque o número 1 e o número 2
foram os dados que mais apareceram e com a mesma quantidade. Esse tipo de sistema, nós vamos chamar ele de sistema bimodal. Por que bimodal? Porque ele possui duas modas. Se você tivesse o número 4 aparecendo duas vezes também, esse sistema seria chamado de trimodal, porque ele possui três modas, tá ok? Às vezes existem alguns dados, só vou colocar uma observação aqui, observação. O que é amodal? Amodal significa que não tem moda. Ou seja, todos os dados aparecem a mesma quantidade de vezes. E aí você não vai ter uma moda específica. Aí nós dizemos que o sistema é amodal. Tá bom? Então, para você descobrir qual é a moda, basta você saber qual foi o dado que teve uma frequência maior. Tudo bem com moda? Tranquilo? Alguma dúvida no que é moda? Não? Então vamos para o próximo. Moda, então, é a repetição de um mesmo valor? Não. Não é que ela é a repetição de um mesmo valor. É o valor que mais repetiu. Olha aqui. É o dado que ocorreu com maior frequência. Então você vai observar qual foi o dado que mais apareceu na sua distribuição. Isso daí vai ser moda. Tá certo? Por exemplo, o número 6, ele apareceu mais do que todos os outros, pois ele apareceu 3 vezes. Isso nós consideramos como moda. Quer ver? Deixa eu bater o olho numa tabela aqui para falar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Olha para essa tabela. Número de funcionários e o valor em bônus. Deixa eu ler o problema. No final de ano, para os funcionários, a empresa já pagou 40 bônus dos seus 50 funcionários, como mostra na figura. Qual é a moda nesse caso aqui? Qual é a moda em relação ao valor do bônus? Ó, existem 8 pessoas que receberam R$300, 14 pessoas que receberam R$600 e 18 pessoas que receberam R$1.000. Qual é a moda em relação ao valor do bônus? O que é mais comum? Receber 300, 600 ou 1.000? É o 1.000. É o 1.000. Por que a moda é 1.000 nesse caso? Porque mais pessoas receberam R$1.000. Certo? Vamos lá, olha para essa outra tabela. Número de banheiros e porcentagem. Existem 42% com um banheiro, 37% com 2, 16% com 3 e 5% com 4. Qual é a moda nesse caso do número de banheiros? 1. Por quê? Porque a frequência maior foi no dado 1. Certo? Quer ver? Vamos ver se tem outra tabela. Olha a outra tabela. Idade, número de alunos. Qual é a moda nesse caso aqui, nessa tabela? Qual é a moda em relação à idade? Ter quantos anos? 17. 17, porque a maior quantidade de pessoas tem 17 anos. Certo? Tá vendo que não tem nada. Olha aqui. Número de alunos. Ah, não, essa aqui não dá conta, tá faltando um trem aqui. Número de funcionários e salário mensal. Qual é a moda do salário nesse caso aqui? Estou nessa tabela aqui. Qual é a moda do salário mensal? É receber quanto? R$1.050? Receber 1.050. Então, a moda é receber 1.050. Por quê? Porque a maior quantidade de pessoas recebe 1.050.
Entendido o que é moda? Tranquilo? Beleza? Vamos voltar aqui para mediana, então. O que nós vamos definir como mediana para nós? Qual que vai ser a definição para nós nesse caso de mediana? Mediana, deixa eu colocar aqui, mediana é definida como o valor central de uma distribuição de dados, que encontra-se em rol. O que significa essa palavra? Espera aí, ficou bagunçado aqui. Em rol. Primeira coisa, o que significa essa palavra? Rol. Rol. O que é rol? Distribuir os dados em ordem crescente ou decrescente. Certo? Então, primeira coisa, o que vai ser mediana para mim? Mediana para mim nada mais é do que pegar todos os dados, distribuir os dados em ordem crescente ou decrescente. Vocês vão errar isso na prova. Eu tenho certeza que não escuta. Primeira coisa, para se falar de mediana, é necessário que você faça o rol dos dados. Ou seja, é necessário que você distribua os dados em ordem crescente ou ordem decrescente. Tanto faz, tanto fez. O que vai ser a mediana? Pegou os dados, distribuiu em ordem crescente ou decrescente, a mediana vai ser exatamente o valor central da distribuição de dados. Ou seja, ele vai repartir os seus dados, vai fazer mais ou menos assim, você pegou ele e vem aqui. A mediana, aqui é o menor valor, aqui vai ser o menor, e aqui vai ser o maior valor que você tem. A mediana, ela está exatamente no centro. O que ela faz? Ela joga 50% dos valores abaixo da mediana e 50% dos valores acima da mediana. Ela divide a sua distribuição em exatamente 50% dos dados. Então, ela é exatamente o centro da sua distribuição. Só que vai ter um problema. Nós vamos ter um problema para calcular essa mediana. Essa mediana, ela vai poder ser calculada de duas formas. Primeira forma. Então, imagine que você tenha N dados, tá? Então, você tem N dados na sua distribuição. Você tem aí X1, X2, até chegar no Xn, tá bom? Então, você tem N dados. Quem vai ser essa mediana? Você vai ter que separar ela em duas partes. A primeira parte, ela vai ser dada por Xn sobre 2, ou seja, o valor que ocupa a posição n sobre 2, vamos supor, se eu tenho n sobre 2, não, n mais 1 sobre 2, vamos supor, o que eu quero dizer? Deixa eu só fazer um rascunho aqui. Ó, esse aqui é um rascunho, tá? Imagina que você tenha x1, x2, x3, x4, x5. Você tem 5 valores. Quem é a mediana?
É o cara que ocupa o valor central, tá bom? Esse é o valor central. Mas como é que eu vou descobrir esse cara aqui? O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a quantidade total de dados que eu tenho, que é 5, mais 1 dividido por 2, que é 3. Então, para descobrir o centro, quando a quantidade de termos é ímpar, eu somo mais 1 e divido por 2. Então, fica 3 ali. Vamos supor, se fosse 9. Se fosse 9 dados, quem seria? Seria x, 9 mais 1 sobre 2. 9 mais 1, 10. Dividido por 2 é 5. Então, seria o x5. Eu tenho 4 valores para trás, 4 valores para frente, e ele aqui está no meio. Por isso que deu 9. Então, voltando para essa página, a mediana vai ser o cara que está na posição xn mais 1 sobre 2, se o n é ímpar. Tá ok? Se o n for ímpar, ele é o cara do centro. Se o n for par, que é o outro caso, se o n é par, o que vai acontecer? Vai ser o x, n sobre 2, mais o x, n sobre 2 mais 1, dividido por 2. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Vamos para o rascunho aqui. Nesse rascunho, se fosse x1, x2, x3, x4, x5, x6, você tem 6 valores. O que nós vamos fazer para descobrir a mediana quando a quantidade é par? Você vai pegar os dois caras centrais, x3 e x4, soma eles e divide por 2. Por que x3 e por que x4? Eu não tenho 6 elementos? Esse cara é o 6 dividido por 2. Esse cara aqui é o 6 dividido por 2 mais 1. São os dois centrais. Por isso que eu coloquei aqui n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. São os dois caras centrais. Só que eu volto a dizer, nunca se esqueça de distribuir os dados em ordem crescente. Se você não distribuir os dados em ordem crescente, você não vai conseguir resolver o problema. Eu vou deixar aqui esse rascunho para vocês. Eu vou deixar esse rascunho, não vou apagar ele não. E depois vocês, qualquer coisa, esse aqui é um rascunho nosso. Vou deixar ele aí. Exemplo, vamos fazer um exemplo. Imagine que você faça uma pesquisa qualquer. Fez uma pesquisa lá sobre a idade. Vamos supor a idade de vocês. Eu fiz a pesquisa. A minha pesquisa deu 15, 17, 16, 18, 15, 16, 17, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. Eu fiz uma pesquisa com a idade de vocês e descobri esses valores. Primeira coisa, para descobrir a mediana, o que você precisa fazer na mediana? Primeira coisa, temos que fazer o ROL. Primeiro passo. Quem são os valores aí? Qual é o menor valor? 15. Ó, o 15 apareceu 2 vezes, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever 15, 15, 15 já morreu. Agora viria o 16. 16, 16. Então vou escrever de novo. 16, 16. Estou fazendo o rol. Aí depois apareceu quem? Qual é o próximo termo em ordem crescente? É o 17, 17, 17. Ele apareceu 3 vezes agora. 17, 17, 17. E por fim sobrou o 18, que apareceram 2 vezes. Primeira coisa, qual é a moda dessa distribuição? Quem é a moda? Estou te perguntando, tá a moda. Quem é a moda?
17. 17. Foi o valor que mais aconteceu. Beleza. Agora, se eu tenho 9 termos, como é que eu descubro a mediana? É o termo que está na posição 9 mais 1 dividido por 2. 9 mais 1 é 10, dividido por 2 é 5. Então, eu quero o cara que está na quinta posição. Aí você vem e conta. Ó. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. Pronto, achei. Observe que você tem 4 valores para trás, 4 valores para frente. Nesse caso, a minha mediana, ela é 17. Simples assim. Simples. Beleza? Outro exemplo. Outro exemplo. O outro exemplo diz o seguinte. Vamos pensar aqui. Sei lá, foi feita uma pesquisa aí com peso. A gente tá fazendo aí, qual que é a sua massa? Aí eu descobri lá, 65, 64, 64, 63, 1, 2, 3, 4, 68, 72, 70, 64, 62, pronto, tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer na mediana é o ROL. Então, o que significa o ROL? Distribuir os dados em ordem crescente ou decrescente. Qual foi o menor valor que nós tivemos aí que apareceu? 62. Então, 62. Próximo. 63. Próximo. 64. 64. Apareceu 2 vezes 64. Próximo. 65. Próximo. 68. 70 e 72. Beleza. Só que agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a quantidade de termos é par. Se a quantidade de termos é par, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar os 2 termos centrais. Ou seja, eu vou pegar esses caras. Quem são esses caras? São exatamente o x4 e o x5, que é 8 dividido por 2 e 8 dividido por 2 mais 1. 4 mais 1, 5. O que nós vamos fazer com esses 2 caras para descobrir a mediana? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 64 mais 65 dividido por 2, que vai dar 64,5. Então, nesse caso, a minha mediana vale 64,5. Perfeito? Tudo bem? Alguma dúvida nesse caso? Sim ou não? Deixa eu pegar esse exemplo aqui, quer ver? Vou pegar essa tabela. Olha esse outro exemplo com tabela. Agora foi dado uma tabela. Exemplo numa tabela. Nesse exemplo, eu não sei o que o exercício pede, mas eu vou pedir qual que é a mediana. A minha pergunta é, quem é a mediana desse cara? Vamos lá. Como é que eu vou descobrir a mediana nisso daqui? Olha o problema, hein? Olha o problema. Ele está em rol, do jeito que está escrito aí? Essa tabela está no rol? Pensando em salário? Não. Não, né? Então vamos organizar ela primeiro. Então, primeiro eu vou organizar essa tabela. Salário, frequência. R$1.000 é o primeiro, não é? R$1.000 significa que apareceu 1. Depois vem quem? 1.050. 1.050 apareceram 5. Depois vem 1.200. 1.200 apareceram 3. Depois vem 1.300.
1.300 apareceram 2. E, por fim, 2.800 apareceram 1. O que isso significa, pessoal? Eu queria que você entendesse muito bem isso. O que essa tabela diz para mim? Ela diz para mim que está assim a tabela. Ó. 1.000, depois vem quem? 1.050, 1.050, 1.050, 1.050. Consegue entender isso ou não? 1.050 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Depois vem quem? 1.200, 1.200, 1.200. Isso aqui é só um rascunho. Depois vem quem? 1.300, 1.300. Depois vem quem? 2.800. Vocês compreendem que essa tabela, ela aglutinou essa distribuição de dados dessa forma? Alguma dúvida nessa bagunça que eu fiz aqui do lado? 1.000, 1.050, 1.050, 1.050, 1.050, 1.050, 1.200, 1.200, 1.200, 1.300, 1.300, 2.800. Alguma dúvida nessa brincadeira da distribuição que eu fiz? Se fosse uma quantidade ainda maior, teria que fazer mesmo assim? Claro que não. Eu só quero mostrar para vocês que vocês não vão fazer isso nunca. Ah, sim. Tá bom? Eu só quero que vocês entendam o negócio. Quantos dados aconteceram? Quantos dados nós tivemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, larga de ser bobo. Quantos dados nós tivemos? 12. Não é só somar aqui também? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu só quero mostrar para vocês que, como a quantidade de dados é par, quem que eu tenho que pegar? 12. Como é que eu vou pegar os caras agora? Ó? Se a quantidade é par, eu vou pegar 12 dividido por 6, ou seja, eu tenho que fazer para a mediana o x6, o x7 sobre 2. Eu só preciso saber quem é o x6 e quem é o x7. É isso aí que eu quero de vocês. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o x6 é 1.050. Então, aqui vai ficar assim. 1.050 mais... Quem é o x7? Seria 1.200. Dividido por 2. Aí é só achar esse número aqui. Tá ok? Professor, mas você falou que não precisa. Eu disse, não precisa mesmo. Por quê? Se eu quero x6, saca só, pensa na frequência acumulada. Você já tem um aqui, não tem? Mais 5. Ou seja, o último cara daqui já deu 6 valores. Então, o último cara vale 1.050. O x7 vai começar nessa outra classe, que vai dar 1.200. Então, seria 1.050 mais 1.200 dividido por 2. Beleza ou não beleza? Viu que não precisa distribuir os dados aqui? Não é necessário fazer isso, tá? Não é necessário. Basta você olhar para a tabela. Tá bom? Então, a segunda medida de centralidade que eu tenho é essa, chamada de mediana. Para terminar, a última medida nossa vai ser uma coisa chamada de média, mais conhecida como sendo média aritmética. O que é a média aritmética? Eu acho que todo mundo sabe, né? O que é a média aritmética? Como é que a gente encontra a média aritmética? Por conta das notas, todo mundo sabe mesmo. É só somar todas as todos os dados e dividir pela quantidade de dados. Vocês sabem por que a média é isso? A média aritmética é dessa forma? Eu não faço ideia. Eu vou explicar para vocês, então. Saca só. Essa é a explicação do que é média. Essa é a explicação. A média aritmética, o objetivo dela é descobrir um valor que irá substituir
todos os outros e não será alterada a soma desses valores. Então, média aritmética é descobrir um número que você vai substituir por todos os outros e a soma não será alterada. Como assim? Imagine que você tenha esses dados, x1, x2, x3 até xn. O que vai ser a média? A média aritmética será denotada por x barra e... meu texto ficou ruim. Ó. A média aritmética será denotada por x barra e será um número que não alterará a soma do conjunto de dados obtido. Você vai, professor, era mais fácil eu ter ficado com soma tudo, divide por tanto, que era mais fácil a ideia. Mas olha só. Então, eu estou dizendo que não será alterada a soma. Então, o que eu vou fazer? Eu quero a soma. x1, x2, x3 até xn. Eu vou estipular um valor, ou seja, eu vou substituir o valor x1 por um valor x barra. Mais o valor x2 eu vou substituir por x barra. O valor x3 eu vou substituir por x barra. Até eu chegar no xn, que também será substituído por x barra. E a soma desses valores não vai alterar a soma dos valores antigos. Aí eu te pergunto. Quantos x barras iguais eu estou somando? Quantas vezes apareceram o mesmo x barra do lado direito aqui? Quantas vezes apareceu o x barra do lado direito? Se eu tenho n valores, cada um dos valores eu substituo por x barra. Quantas vezes apareceu o x barra do lado direito? N vezes? Então seria n vezes x barra. O meu objetivo é descobrir x barra, então basta passar o n dividindo. Logo, x barra, quem vai ser x barra? x1, x2, x3, até o xn, tudo isso simplesmente dividido por n. Olha aí, pronto. A demonstração da forma, a definição de média aritmética simplesmente é isso. Simplesmente é só essa história. Tá ok? Ou seja, o que a gente faz na média? Soma tudo e divide pela quantidade de termos. Pronto. Essa é a ideia do que é média aritmética. Tá certo? Só uma observação. Às vezes, nós vamos escrever essa média aritmética de outra forma. Em vez de escrever assim, x1, x2, até xn, tudo isso dividido por n, nós vamos substituí-la por essa notação. Ela vai ser dada também pelo somatório, tá? Pelo somatório de quem? De i variando de 1 até n, de xi sobre n. Essa coisa em cima é a mesma coisa de baixo.
O que significa isso? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui. O que significa somatório de i variando de 1 até 4 de xi sobre 4. O que significa isso? Significa que o i pode ser 1, então é x1 sobre 4. Significa que o i pode ser 2, então é 2 sobre 4. 3 sobre 4, até chegar em 4 sobre 4. É a ideia de somatório. Basta você substituir o valor de i pelos possíveis valores, que ele fala que ele vai variar de 1 até 4. Se fosse 1000 lá em cima, seria de 1 até 1000. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Agora vamos fazer um exemplo aqui. Olha aqui. Vê se tem condições de falar que tem alguma dificuldade no exercício desse. Vê se você tem coragem de falar que tem dificuldade no exercício desse para mim. Qual é a média disso, pessoal? Como é que eu calculo a média desse troço? Quem seria o x barra aqui? Seria 23, mais 20, mais 22, mais 21, mais 28, mais 20. Tudo isso dividido por quanto? Me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só isso. O resultado para mim não é importante. Eu quero que você entenda isso. Tá bom? Beleza ou não? Com esse exemplo. Tenta fazer esse para mim agora. Você fala, professor, é a mesma coisa. Eu sei, é a mesma coisa. Só que eu quero que você seja um pouquinho mais inteligente. 7. O bobo faz assim, 7 mais 9, mais 9, mais 9, mais 7, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 9. Sacou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu divido isso aqui tudo por quanto? Por 10. Como é que o menino inteligente faz essa conta? Não. Vai. Uai, professor, se eu ir pegando, tipo assim, são 3 9, né? Se eu já ir somando ele ali, ao invés de colocar vários aí separados para deixar o número maior só, não já fica melhor? Fica muito melhor. Então eu vou te dar uma dica, saca só. Vou te dar uma dica. Olha só, a dica é a seguinte. Quais foram os dados que aconteceram? O número 7. Quantas vezes o 7 aconteceu? Uma, duas. Ó, esse foi o valor e essa é a frequência. Sacou? Quantas vezes o número 8 apareceu? Uma, duas. Então o número 8 apareceu 2 vezes. Quantas vezes o número 9 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem ou não? Tudo. Quantos dados aconteceram? 10 dados, não foram? Então, de uma maneira mais simples, sabe o que eu vou fazer? Quem vai ser o meu x barra? Vai ser o número 7 apareceu 2 vezes, então é 2 vezes 7. O número 8 apareceu 2 vezes, então é 2 vezes 8. E o número 9 apareceu 6 vezes, então é 6 vezes 9. Tudo isso dividido por quanto, pessoal? Por quanto que eu estou dividindo? Adivinha? Por 2, mais 2, mais 6. Continua dividindo por 10. Continua dividindo por 10. Esse 2 é esse 2. Esse 2 aqui é esse 2. E esse 6 aqui é esse 6.
Continua por 2 porque até porque não retirou nenhum número, só não colocou eles todos separados. Exatamente. Esses caras que estão aparecendo aqui, eles são chamados de pesos. E aí eu consigo colocar um negócio para vocês que se chama média aritmética ponderada. Certo? Ó, eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Só um minuto. Eu não vou conseguir terminar a minha aula. Eu preciso de mais uns 10 minutinhos aí. Só faltou explicar o que significa média ponderada. Então, eu vou fazer o seguinte, espera aí. Eu vou parar a apresentação aqui. Vou fazer uma chamada. Então, espera aí, só um minutinho. Estou fazendo uma chamada aqui. Vou voltar à apresentação. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar aqui uma próxima página. Aqui. Então, a chamada foi feita. E aí, o que vocês vão fazer? Vão dar 8h30 agora. Eu vou continuar aí mais 10 minutinhos, mais ou menos, para terminar essa questão de média ponderada, que eu preciso terminar, senão o assunto fica quebrado aí pelo meio. E aí eu posto essa aula para vocês lá, de novo, do mesmo jeito, eu baixo ela, posto essa aula para vocês e vocês assistem esse último pedacinho. Vocês carregam o vídeo lá até a média ponderada e assistem esses outros 10 minutinhos de aula. Porque senão vai ficar faltando só esse beijo de pulga aí e eu fico sem esse pedaço da aula. Tá ok? Então é isso daí. Além da... Deixa eu só ver o que está escrito aqui. O que é 1000? O que é esse 1000, hein? Eu não entendi o que é esse 1000, Samantha. Ah, tem relação lá com os exemplos lá, né? Além da média aritmética, qual é a outra que temos também? Temos outras aí também. A gente tem média aritmética, média geométrica e média harmônica. Tem a média ponderada, mas a ponderada, ela na realidade é uma aritmética, é a mesma coisa. Tá? Eu posso falar sobre elas aqui agora. Não, eu vou deixar gravado sobre o que é média geométrica e o que é média harmônica. Tá? Eu deixo gravado aí para vocês também. Então, até mais. Eu vou continuar, não vou nem parar aqui. Eu já vou continuar aqui e termino essa parte para vocês aí. Vocês assistem depois, tá ok? Quem quiser ficar, pode ficar também, né? Não tem problema. Então, vamos lá. O que seria a ideia da média aritmética ponderada? A ideia da média aritmética ponderada nada mais é do que você pensar nos dados que ocorreram, por exemplo, você pensa no dado x1, eu vou dizer que ele aconteceu p1 vezes. O dado x2, ele aconteceu p2 vezes, até o dado xn, e vou dizer que esse dado xn aconteceu pn vezes, uma certa quantidade de vezes. Mesma coisa. O valor 7 aconteceu 2 vezes, o valor 8 aconteceu 2 vezes, o valor 9 aconteceu 6 vezes. Isso daqui é o peso desse valor, ou seja, a quantidade de vezes. Então, essa coisa que eu estou dizendo aqui é a quantidade de vezes que o dado ocorreu. Essa é a ideia de peso, tá ok? E aí eu vou dizer o seguinte, quem é a média aritmética disso? Vai ser a quantidade de vezes que o dado 1 ocorreu, vezes ele, né? Porque o número 7 aconteceu 2 vezes, então significa que é 2 vezes 7. Mais a quantidade de vezes que o dado 2 ocorreu, mais até chegar no último,
que é a quantidade de vezes que o dado xn ocorreu. Tudo isso será dividido pela soma dos pesos, que é exatamente P1 mais P2 mais Pn. Essa parte aqui de baixo do denominador, essa parte de baixo é exatamente o total dos dados. Você também pode representar ela como sendo somatório. Quem seria o somatório agora? Seria I, variando de 1 até N, de quem? De PI vezes XI, tudo isso dividido por N. XI, PI vezes XI. O que é PI vezes XI? É o peso vezes o valor. Aí ele vai variando. O que seria o N aqui para mim, no final? Esse N é o total. Tá? Ah, rapaz, o trem aqui... Deixa eu colocar aqui um N grande, só para diferenciar desse Nzinho pequeno aqui, tá? Porque senão a gente parece que é o N pequeno, mas não é um N pequeno. Eu vou colocar um N grande, tá? É um N grande. O que é o N grande para nós? É o P1 mais o P2 mais até o PNzinho, que é o total de dados que acontece. Tá? Vamos fazer um exemplo de média ponderada. Cadê o livro? Tá aqui. Só para a gente pegar um livro. Aqui, pronto. Vamos fazer esse exemplo. Não sei nem o que ele pede ali, mas vamos fazer esse exemplo aqui. Olha só. Nesse exemplo, eu não li lá não, mas eu vou fazer de conta que eu li. Eu vou te perguntar, qual é a média, moda e mediana? Perguntar tudo logo de uma vez, que a gente faz tudo nesse problema. Qual é a média, qual é a moda e qual é a mediana do número de cartões. Deixa eu escrever isso, porque senão fica bagunçado na cabeça depois. Do número de cartões. Primeira coisa, média. O que significa isso? Que foi feita uma distribuição de dados. Nessa distribuição de dados, existiram 30 pessoas que não receberam nenhum cartão, 18 pessoas que receberam 1, 7 que receberam 2, 3 que receberam 3 e 2 que receberam 4. Então, qual é a média de cartões? O que eu vou fazer? É a frequência vezes o valor. Então, seria 30 vezes 0. 18 vezes 1. Mais 7 vezes 2. Mais 3 vezes 3. Mais 2 vezes 4. Tudo isso vai ser dividido pelo total de dados que você teve. Se você quiser somar aqui embaixo, pode, mas se quiser somar aqui em cima também pode. Ó. 30 mais 2, ou 18 mais 2 é 20. 20 mais 30 é 50. 57, 60. Então eu já sei que deu 60. Se você somar aqui 30, 18, 7, 3 e 2, tá certo aqui? Isso aqui embaixo vai dar 60, tá bom? Então a gente já sabe que isso vai dar 60. Então vamos lá. 30 vezes 0 é 0, 18 vezes 1 é 18, 7 vezes 2 é 14, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 4 é 8. Tudo isso dividido por 60. Só para não demorar minhas contas aqui, vamos ver quanto que dá isso? 18 mais 14 mais 9 mais 8, deu 49. 49 dividido por 60.
Então, a média de cartões seria aproximadamente o x barra 0,82, mais ou menos. Então, esse seria o x barra. E eu vou te perguntar também quem é a moda. Qual é a moda, né? O que a gente tem que fazer na moda? Para a gente descobrir a moda, eu preciso pensar qual foi o dado que mais aconteceu. Então, o que teve a maior frequência foi aqui. Ou seja, então é 0. Beleza? Quem é a mediana? A mediana eu vou distribuir em uma escala crescente e vou pegar os dois termos centrais. Os dois termos centrais, como aqui é 60, então eu quero o cara que está na posição x30, o cara que está na posição x31 e vou dividir por 2. Quem está na posição x30? Então, existem 30 valores iguais a 0. Então, o último cara na posição 30 é 0. Na posição 31, eu vou entrar para essa segunda classe. Então, seria 1 dividido por 2. Então, daria 0,5. Tá? É um exemplo básico aí, dá para fazer muitos outros agora. Só para finalizar o pedacinho aqui, eu vou colocar um exemplo. Esse exemplo é muito clássico, muito clássico mesmo. E ele é até, assim, não é tão simples. Deixa eu bater o olho aqui e ver se eu acho algum exemplo desse que eu queira. Eu não sei se eu quero pegar algum daqui, tá? Sei lá. Esse exemplo aqui, não, eu vou montar aqui na minha cabeça. É parecido com aquele ali. Eu vou montar na minha cabeça aqui. O exemplo na minha cabeça é o seguinte. Imagine assim. Você tem uma distribuição de dados. Você tem um time. Você tem um time de futebol. Você tem um time de futebol um time de futebol. Pode ser de 11 caras. Um futebol de 11 pessoas. 11 pessoas. Tem um time de futebol de 11 pessoas. Iremos substituir dois jogadores cujas alturas são 1,72 e 1,94. Então, existe um time de futebol de 11 pessoas, iremos substituir dois jogadores cujas alturas são 1,72 e 1,94. Então, vamos pensar assim, eu peguei o menor e o maior. Por duas pessoas de 1,80. De 1,80. Que é metros, tá? Sabendo que a média de altura era de 1,76, determine a nova média. Então, olha só. Você tem 11 jogadores
tem 11 jogadores. A média deles é de 1,76. Só que você vai pegar o cara de 1,72 e de 1,94 e vai substituir por 2 de 1,80. E aí eu quero saber o que vai acontecer com a nova média. Esse exercício você nunca fez um na vida, você fica achando ele meio complicado. Mas dá para fazer, quer ver? Saca só. Como é que é a média antiga? Ela é 1,76. Como é que eu vou obter essa média? Então, para chegar nesse 1,76, o que a gente faz? A gente faz x1. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar os jogadores antigos. Quem são os jogadores antigos? Ele tem 1,72. Ele tem 1,94. 1,94. Mais os outros 9 jogadores. Então, seria x1 até o x9. Então, se você fizer isso tudo dividir por 11, se você fizer isso tudo e dividir por 11, você vai chegar em 1,76. Tá ok? Se eu fizer tudo isso e dividir por 11, eu vou chegar em 1,76. Como é que vai ser a nova média? A nova média... Quem vai ser a nova média? Vai ser 1,76 ou 1,80 mais 1,80, porque eu vou substituir esses dois primeiros por 1,80. E o resto vai ser a mesma coisa. x1 até x9. Tudo isso dividido por 11. E aí o meu objetivo é saber qual é essa nova média. Vamos chamar aqui de x barra linha, a nova média. Não, mas peraí. Eu não sei quanto que dá x1 até x9, mas eu consigo descobrir. Quer ver? Se eu multiplicar cruzado aqui, quanto que dá 1,72 mais 1,94? 1,72 mais 1,94. Isso deu 3,66. Mais x1 até x9. A soma deles é igual a 1,76 vezes 11. Então, 1,76 vezes 11, que vai dar 19,36. Ou seja, x1 até x9, se eu somar eles, é 19,36 menos 3,66, que deu 15,70. Então, não interessa qual é a medida desses caras. Eu sei que a soma vai dar 15,70. Logo, x', quem vai ser o novo x'? 1,80 mais 1,80 mais 15,70, que é a soma dos 9. Tudo isso dividido por 11. Fazendo essa conta, 1,80 mais 1,80 mais 15,70 deu 19,30 dividido por 11. Dividido por 11 passa a ser 1,75. Aí começa aqui 45, como é? 54, 54, 54 e assim por diante. Repetindo aqui. Então essa seria a nova média. Então passou de 1,76 para 1,75. Espera aí, deixa eu ver o que apareceu aqui. Ver se fez um barulho diferente aí. Cadê o trem, gente? Aqui. Sei lá. Apareceu um barulho estranho. Tá. Esse é um exemplo. Esse exemplo é importante, tá? O pessoal havia me perguntado, o William perguntou sobre as outras médias. Só a cargo de curiosidade aí, nós temos uma média chamada de média geométrica. Até na página passada você já consegue fazer todos os exercícios. Quem é a média geométrica? Enquanto a média aritmética não muda a soma, a média geométrica não muda produto. Então, a média geométrica, ela é dada assim, ó. Ela é a raiz enésima de x1 vezes x2 até xn. Essa é a média geométrica.
A média geométrica não muda produto. Como é que eu faço a conta? Mesma coisa da média aritmética. x1 vezes x2 até xn é igual a xg, vezes xg, vezes xg, n vezes. Aí você extrai a raiz enésima, você chega nessa média. Outra média que a gente tem também é chamada de média harmônica. Essa é até engraçada. A média harmônica é assim. Qual é a definição da média harmônica? A média harmônica, então considere os dados, tá? Suponha que esses sejam os meus dados. Olha só, a média harmônica, ela é dada pela média aritmética. Olha só. Não, peraí. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Então, a média harmônica é o inverso, ou seja, 1 dividido pela média aritmética dos inversos dos valores. Então, eu tenho que fazer 1 sobre x1, 1 sobre x2, até 1 sobre xn. Tudo isso dividido por n. Ou seja, ó, a média harmônica é o inverso, então é 1 dividido por alguma coisa, da média aritmética dos inversos. Geralmente a gente escreve ela assim, ó. Conserva a primeira vez o inverso, a segunda fica n dividido por 1 sobre x1, 1 sobre x2, até 1 sobre xn. São essas outras duas médias. Mas até a página passada aqui, vocês conseguem fazer todos os exercícios. Beleza? Pronto. É isso daí. Paro por aqui. Tenho os exercícios para vocês entregarem. Gastei 3 minutos a mais do que os 15 minutos aí. Mas é isso daí, beleza? Cadê? Tá aqui. Então, eu vou pausar agora a gravação e vou enviar para vocês e depois vocês copiam no caderno. Aí, vou postar daqui a pouquinho. É só o prazo de chegar o e-mail para mim, que ela demora a chegar o e-mail. Na hora que chegar o e-mail, já vai tudo. Que páginas, William? Que eu não sei. Essas que o senhor estava escrevendo. Ah, você fala o PDF? Esses aí, é esse mesmo. Não, o PDF eu salvo agora já e já coloco lá também. Daqui a pouco eu organizo. É só esperar o e-mail chegar que eu já vou organizando. Beleza? Então falou, meninos. Até mais. Tchau, tchau para todos. Valeu.